Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Apesar do assunto dinheiro ainda ser tabu no Brasil por questões históricas e culturais, nós mulheres desenvolvemos uma relação distinta dos homens com esse tema. Ainda hoje, é comum termos no nosso núcleo familiar a ideia de que o homem deve ser o principal provedor da casa e de que eles sabem lidar melhor com as finanças. O nosso histórico cultural faz com que muitas de nós encarem o assunto dinheiro com receio, medo e insegurança, independentemente do que fazemos da vida e de quanto ganhamos. Mas o que nós precisamos entender é que esse assunto, dentro da realidade em que nós vivemos, vai muito além de ter um salário, pagar contas e investir. Para nós, dinheiro significa independência, liberdade e a possibilidade de fazer escolhas. E por isso que hoje recebemos a escritora, mentora financeira e criadora do Carteira Azul, Carolina Lins, para quebrarmos essa barreira e falarmos sobre dinheiro. E antes da gente começar o tema de hoje, alguns recadinhos bem rápidos. Lembrando que o Subversivas é um podcast independente. Todo o trabalho de criação, roteirização, gravação são feitos por mim e pela Cá de forma autônoma. Então, se você gosta do nosso trabalho, do programa, você pode ajudar a gente compartilhando esses e outros episódios, seguindo os nossos canais aqui no Spotify ou em outras plataformas, incluindo no YouTube, e avaliar o programa aqui com 5 estrelas. Você também pode acompanhar a gente nas redes, a gente está no Instagram, no TikTok e também no YouTube, como eu comentei, como podcast Subversivas. Fazer isso custa R$0, já que a gente está falando de dinheiro, e vai levar menos de 2 minutos do seu tempo. Agora sim, gente, vamos para a nossa conversa. E, Carol, seja muito bem-vinda. Fala um pouco sobre o seu trabalho, se apresenta, fala quem você é na fila do pão. Eu gosto até de brincar, né, que coloquei isso até no primeiro capítulo do meu livro, quem sou eu na fila do banco, na verdade, né, um trocadilho aí com as finanças. E, bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite de estar participando aqui do podcast de vocês. Meu nome é Carolina Lins, eu tenho 28 anos, sou daqui do Rio de Janeiro, e eu já trabalho aí com finanças desde 2014, né, trabalhando em empresas grandes e pequenas, né, do mercado corporativo privado. E desde 2018 eu também tenho as minhas redes sociais voltadas para a educação financeira para mulheres. E em 2021 oficialmente virou uma empresa, né, de consultoria e treinamentos de finanças para mulheres, que é o Carteira Azul. E no Carteira Azul eu procuro trazer, né, conteúdo e trazer, né, falar sobre as finanças de uma forma que seja inclusiva e acolhedora, né, porque a gente sabe que esse assunto entre as mulheres ainda é tabu, né, para a maioria. Quando a gente fala assim, dinheiro, assim, algumas mudam de assunto, né, na conversa entre amigas, né? E eu criei, né, o Carteira Azul com esse propósito mesmo de acabar, né, com esse tabu, né, nem que seja aos poucos, com trabalho de formiguinha, né? E no final do ano passado eu, inclusive, né, lancei, né, publiquei meu primeiro livro, que inclusive você pode encontrar aí na Amazon. Também estou começando a participar de feiras literárias aqui pelo Brasil. E o livro também foi uma forma de tornar, né, esse conhecimento, esse conteúdo ainda mais acessível para que mais mulheres abram seus olhos sobre a relação que elas têm com o dinheiro, né, que ainda, né, tem essa questão não só dos tabus, mas não é nem assim culpa nossa, né? A gente sabe que a gente teve a maioria de nós teve uma criação e a cultura e, né,
um ambiente social, né, seja de família, escola e trabalho, que não favoreceu muito, né, não contribuiu muito, né, para a gente ter uma relação, nós mulheres termos uma relação positiva com o dinheiro, né? Sempre foi colocado ali para a gente, indiretamente, crenças de que mulher não é boa em exatas, não é boa com números, e que os homens são melhores para lidar com dinheiro, e que mulher é consumista. E cada vez mais tem, né, pesquisas e estudos, né, publicações, tem artigos científicos aí ao redor do mundo que provam justamente ao contrário, né? Fora que a gente sabe historicamente de mulheres aí que foram pioneiras em áreas de exatas, né? Como a Marie Curie, se não me engano, não sei se eu falei o nome dela certo, né? Que foi pioneira na química, que é uma matéria de exatas, de certa forma. Então, e esses artigos atuais, assim, essa questão do consumismo que eu falei também. Existem estudos que falam que, na verdade, quem é mais consumista são os homens. São mais E, irresponsáveis com as compras, né? e não só isso, mas, assim, tem alguns detalhes, né, assim, comportamentais e que tem muito a ver também com a criação que nós mulheres tivemos, que os homens normalmente eles gastam, a gente fala um ticket médio maior do que as mulheres nas compras, ou seja, eles fazem compras de valores maiores que as mulheres, assim, existe, né, esse mito de que as mulheres são mais consumistas porque a gente vai fazendo muita compra, assim, pequena, e aí fica parecendo que a gente gastou muito, não necessariamente. O homem não, normalmente o homem ele faz uma compra Compra um de um valor carro. alto, assim. É, não só carro, videogame, né? Aquela coisa que é muito comum, né, deles. Isso sem falar agora da moda das apostas esportivas também, que às vezes botam ali e apostam 500 mil reais, né, numa tacada só e ainda correndo o risco de perder o dinheiro todo. Então, tem muita questão comportamental ali por trás que a maioria não sabe disso, né? E aí fica propagando de geração em geração e aí a gente nunca, né, consegue reverter isso, né? E acho que está mais do que na hora da gente tirar esses mitos, né, e essas crenças, né? Porque tem muita comprovação, hoje a gente tem acesso, né, com a internet, isso ficou muito mais aberto e democrático da gente ter essa clareza mesmo de que não é bem assim o que vieram falando, né, por gerações, não é bem assim. Então, eu procuro, né, no meu trabalho, né, abrir esses olhos e mostrar, olha, não é bem assim, né? O que foram te falando até hoje era, vamos brincar assim, era fake news, né? E sobre a relação que você tem com o dinheiro, e não é culpa sua, né, mulher? Não é culpa sua, mas é sua responsabilidade reverter essa situação e ter uma vida, né, melhor, uma relação mais tranquila e positiva com o dinheiro do que, de repente, a sua mãe e a sua avó tiveram, né? Hoje é super possível. Para começar, eu acho importante a gente falar exatamente sobre o que você trouxe agora, né? Sobre essa questão cultural, social, histórica. A gente pegou uns dados aqui que somente em 1962, as mulheres conquistaram o direito de ter seu próprio CPF e contas bancárias independentes de pais ou maridos. Porque até esse ano, mulheres casadas precisavam da autorização de seus maridos para trabalharem fora também. Então, olha, assim, faz anos, mas é recente que a gente agora está conseguindo ter uma conta própria, ser mais independente. Então, imagina o quanto esse processo não fez com que a gente também tivesse essa dificuldade, né? Mas só Exatamente. complementando uma coisa que eu acho muito curioso, e tem a ver com isso que você trouxe, né, Carol, de que as mulheres fazem comprinhas menores, mas a gente acaba lidando melhor com o dinheiro.
Eu não tenho dados, eu não achei estatística sobre isso, mas a gente sabe que mesmo naquela época as famílias eram maiores, né? Com 5 filhos, às vezes até mais. E as mulheres, as nossas avós, bisavós, às vezes até mães, elas precisavam trabalhar informalmente para contribuir com as finanças da casa, porque era muita gente, enfim. Então, costurando para fora, lavando, cozinhando para fora. E tem um fator, assim, como elas eram as responsáveis pelas compras, né, por ir no mercado, por exemplo, elas tinham que ter um certo planejamento, uma certa organização, porque o dinheiro que o marido deu para gastar no mercado, ele tinha que render. Então, ela tinha que ter todo um planejamento lá do que eu vou comprar, do que eu vou fazer, o que é mais caro, o que é mais barato. Então, mesmo sem ter essa consciência, já existia um planejamento, né? Então, eu acho que isso foi passando também de geração para geração, apesar das crenças, apesar do tabu, eu acho que isso influencia muito na hora de a gente, opa, peraí, eu preciso organizar melhor o meu dinheiro, eu preciso fazer ele render, eu preciso gastar do jeito que vai ser melhor para mim, mesmo que de forma muito inconsciente, né? Sim, inclusive, vocês falaram aí dos dados dos anos 60, né? Ali em torno de 20 anos depois, né, na década de 80, aí falando principalmente de Brasil, né, a gente passou por um período de mega inflação. Isso aí também impactou principalmente a geração dos nossos pais, né, que nos anos 80 eles já tinham mais ou menos a idade que a gente tem hoje. E isso também bagunçou um pouco a relação que a gente tem com o dinheiro, principalmente essa questão de que vai no supermercado, tem que fazer a compra de mês, tem que estocar, porque no dia seguinte pode estar o dobro, o triplo do preço, e que tem que ter, né, um freezer, né, um congelador grande para poder estocar tudo, né? Isso aí O foi dinheiro não vai render, né? isso aí foi uma questão ali que era muito comum nos anos 80 aqui no Brasil, mas que ainda nos anos 90 e muitas das vezes até hoje você vê algumas pessoas que, né, passaram por isso, que ainda tem essa questão da escassez, de que tem que fazer estoque de comida, muito enraizado, né, por conta desse período econômico que foi bem complicado, né, aqui no Brasil. E aí, falando dos mitos, né? Você já citou alguns aí que a gente escreveu aqui, mas a gente pode conversar mais sobre eles, que é homem cuida melhor de dinheiro do que mulher, mulher não sabe lidar com dinheiro, mulheres não levam jeito para matemática. Então, olha todas essas crenças, esses tabus que foram se enraizando ao longo dos anos, foram fazendo que a gente acreditasse cada vez mais nisso e deixasse na mão deles, né? E o quanto isso é perigoso para a gente também, né? Sim, inclusive tem uma questão que, infelizmente, acabam falando mais disso no Dia Internacional da Mulher, mas deveria ser falado o ano inteiro sobre isso, que é sobre a Pink Tax, né? Que traduzindo seria aí o imposto rosa. Muitas mulheres não sabem disso, né? E são ali, digamos assim, enganadas, né? Pelo varejo, pelo marketing principalmente. E o que significa esse imposto rosa? É que normalmente os mesmos produtos, eu acho que o mais comum seria aí a lâmina, né, que os homens usam para barbear, mas a gente usa para depilar normalmente. Que tipo assim, é o mesmo produto, mas aí botou a embalagem feminina voltada para as mulheres, já é o dobro do preço do que o mesmo item para os homens, só porque está voltado para as mulheres. Então, o imposto rosa é basicamente isso: você vende o mesmo produto, mas o que está embalado voltado para as mulheres pode custar aí o dobro, o triplo do que o mesmo produto voltado para homens, só porque está É direcionado para. rosa. É, 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 tipo isso. Na maioria dos casos, inclusive, a embalagem é rosa, literalmente. É.
Tem algumas questões, assim, que todo esse nosso contexto histórico e cultural. E eu acho gente, quando eu descobri esse negócio do imposto rosa, eu fiquei tão puta. Porque não também. faz isso, não faz sentido como a nossa cultura, e aí desculpa, né, a expressão, Carol, mas faz tudo que pode pra gente se fuder, né? É, Enfim, e tudo isso acaba fazendo. Eu trouxe alguns dados de uma pesquisa do Instituto Locomotiva, chamado Bolso Brasileiro, que falou que cerca de 30% das mulheres entrevistadas sentem um impacto físico na hora de lidar com as finanças. Tremedeira, palpitação, sudorese excessiva. Então, é uma crise de ansiedade contra só 16% dos homens. 41% das mulheres adiam decisões financeiras só por medo, por passar por tudo isso, contra 36% dos homens, e quase metade das mulheres entrevistadas, 46%, se sentem culpadas quando o assunto é dinheiro, contra 30% dos homens. Então é aquilo, né? A gente gastou R$ 50 na blusinha, mas a gente vai ficar a semana inteira falando, gente, não devia ter gastado, porque eu não podia gastar. Enquanto o cara vai lá, compra, sei lá, um PlayStation 6, eu nem sei mais onde que tá, e, tipo, paga R$ 7.000 e não, gente, tá tudo bem, porque é lazer, né? A nossa relação é exato. muito diferente com isso. Exatamente, foi o que eu falei no início, né? Uhum. Alguém começou a propagar isso na sociedade de que a mulher consumia mais e as mulheres foram acreditando. E aí, quando a gente vai ver, não é bem assim, acaba que os homens gastam Sim. mais. E, bom, essa questão dos sintomas corporais, né, que você falou, claro, tem tudo a ver, né? Digamos assim, é um peso, um carregamento que as mulheres têm por conta dessas crenças que foram sendo passadas de geração em geração, porém, já tem vários estudos que comprovam que, na verdade, a mulher lida melhor com dinheiro, justamente por ter um comportamento mais cauteloso e conservador do que os homens, né? Normalmente as mulheres, por conta de falarem tanto, não, você não é boa com dinheiro, você não é boa com os números, ela internaliza isso e, não consegue enxergar que, na verdade, ser mais cautelosa, conservadora, pesquisar um pouco mais antes de tomar uma decisão financeira, na verdade isso é positivo, né? E ninguém fala isso, mas na verdade tem, né? Inclusive nos Estados Unidos saiu, né, um estudo que foram acompanhando aí gestores de fundos de investimento, homens e mulheres, né, responsáveis ali por administrar e fazer as escolhas dos investimentos de alguns fundos lá nos Estados Unidos, acompanharam, né, o trabalho e a performance desses gestores aí, homens e mulheres, durante ali um período de 10 anos, e aí foi comprovado que as gestoras mulheres, né, tiveram uma performance, né, os fundos geridos por elas tiveram uma rentabilidade, uma performance bem superior ao gerido pelos homens, justamente por essas questões comportamentais aí particulares, né, que são mais comuns entre nós mulheres, que é justamente ser mais cautelosa, pensar um pouco mais antes de tomar uma decisão, pesquisar, né, conferir ali, né, ler diversas fontes diferentes antes de decidir, né, o que vai fazer e qual investimento, né, vai ser feito ali no fundo, enquanto que a maioria dos homens, e isso, na verdade, não é só os gestores, se a gente for olhar também, homem, como eu digo assim, investidor individual, pessoa física, isso é praticamente unânime entre os homens, esse comportamento de, quando vai fazer um investimento, ele não consegue fazer um investimento e deixar ali o dinheiro aplicado por muito tempo no mesmo ativo, digamos assim. Então, é o que a gente chama, né, no mercado financeiro, que o homem gira muito a carteira, né? É uma expressão que a gente usa muito no mercado financeiro. E aí, o que significa esse girar muito a carteira? É que ele
fica comprando e vendendo, né? Aplica, desaplica, muito mais do que as mulheres. E isso, no fim das contas, principalmente olhando aí um horizonte de 10 anos, é negativo, né, para as finanças e para os investimentos, porque você vai ter um monte de custo, né? Porque quanto mais você fica aplicando e desaplicando, mais custos você vai ter ali. Enquanto que as mulheres, elas fazem muito menos esse movimento de ficar aplicando e desaplicando, e aí isso ajuda também a melhorar ali o retorno do investimento, porque você não vai ter custo porque você não está desaplicando e aplicando toda hora, né? Então, isso é a diferença principal, né, que foi observada e comprovada, né, de comportamento financeiro entre os homens e as mulheres. Essa coisa de o homem não, eu preciso descobrir qual é o investimento da vez e eu tenho que aproveitar essa oportunidade. A mulher não, a mulher ela já tem uma visão mais de longo prazo também, mas uma visão, digamos assim, cautelosa mesmo, tipo, e aí porque também as mulheres têm essa questão de ser mais cautelosas, né, e planejarem, né, e ponderarem mais, também por uma questão cultural mesmo, assim, de geração em geração, pela mulher ser a responsável por cuidar dos filhos, né? Isso aí também reverberou de outras formas, né? Que mesmo as mulheres que não têm filhos, acabam tendo isso internalizado, de serem mais cautelosas, de pensarem, né, um pouco mais, porque as mulheres, né, as que são mães, elas pensam mais, acaba que na maioria das vezes elas pensam mais nos filhos, no impacto que aquela decisão financeira ele vai ter nos filhos, do que os homens. Os homens eles pensam mais neles mesmo, né? No fim das contas, eles pensam assim, na vantagem que eles vão No tirar. ganho de patrimônio, né? Eu É, acho que tem muito essa diferença que as mulheres, como você falou, têm a tendência de investir mais nos filhos e no longo prazo, enquanto uhum, o foco dos homens, que você falou, tipo, qual que é o investimento da vez, eles querem investir nessa questão do aumento de patrimônio, não necessariamente pensando na família e no bem-estar da família, né? é. Não só é aumento de patrimônio, porque acaba que, como eu falei, na maioria das vezes, como ele fica mexendo muito ali, aplicando, desaplicando, na verdade ele acaba tendo mais perdas do que ganhos, né? No fim das contas. Mas é a questão, diria, do ego mesmo, de, não, mostrar, principalmente, o homem tem mais isso, né? De tipo assim, mostrar para os amigos e para a família, olha só, eu fiz esse investimento aqui, tá rendendo maravilhas. Não, desaplica aí, né? Tipo, tem que mostrar que tá em vantagem, né? O homem tem mais isso, a mulher não, a mulher tem essa coisa da família, da preocupação, né? Do impacto, meu Deus, se eu perdesse dinheiro, se eu fizesse investimento e perdesse dinheiro, eu não vou poder comprar tal coisa para minha casa e para os meus filhos, entende? Sim. Essa mentalidade que é diferente. E o quanto é importante a gente conversar sobre essas crenças, porque, segundo uma pesquisa do Instituto IPEA, aponta que hoje as mulheres comandam cerca de 45% das famílias no Brasil. Eu, particularmente, assim, eu achei até pouco essa porcentagem, porque, enfim, a gente sabe da realidade do Brasil, né? Quantos têm mãe solo, enfim. E o quanto é importante a gente conversar sobre isso para que a gente entenda o porquê que essas crenças existem e que não faz sentido, né? Que não faz sentido existirem esses tabus. Em algum momento, né? Fez por conta da questão social, da questão histórica, mas hoje não faz mais. E como é bom a gente fazer esses questionamentos, né? De que não faz sentido que o homem cuida melhor do dinheiro, né? Como a gente está conversando aqui. Então, que bom ter esse tipo de conversa, né? Sim. E eu acho até, Exatamente. complementando o que a Ká e a Carol estavam falando agora, eu acho que para os homens, né, claro, tem esse peso social e cultural também, a gente sabe, né, o quanto o machismo e o patriarcado também afetam os homens.
E eu acho que deve ter essa questão dos homens quererem o tempo inteiro provar que, tipo, eu sei lidar com as finanças, eu sou o principal provedor da minha família, eu sei o que eu tô fazendo, né? Tem muito essa mentalidade. Só que, como a Carol falou, não é verdade, não passa no teste da realidade, né? E tem um investimento, ó, uma outra pesquisa do Banco de Investimentos da UBS, que, né, reforçando, 93% das mulheres acredita que o marido entende mais de finanças, e eu tenho certeza que com vocês foi algo parecido, mas eu vi isso muito na minha família. E aí, o que que acontece, né? Quando a mulher delega o cuidado do seu dinheiro, as chances de uma surpresa negativa numa separação, no caso do falecimento do marido, é gigantesca, né? Porque nessas entrevistadas, o que aconteceu com mulheres separadas e viúvas, né? 74% foram surpreendidas com dívidas desconhecidas, patrimônios menores do que esperado, porque eles não conversavam a respeito, o homem não falava a respeito. Eu vi na minha família, depois, né, que um homem faleceu, até dívida com a agiota a mulher descobriu, IPTU atrasado, imposto atrasado. Então, essa crença de que os homens entendem mais sobre o assunto e até deixar o peso de lidar com as finanças 100% em cima deles, cara, pode trazer resultados péssimos, quando a gente pega para ver, pega numa situação de que o marido faleceu, por exemplo, a mulher já tem todas essas inseguranças porque nunca acessou a conta do banco. Às Uhum. vezes ela não cuida das próprias finanças, trabalha, ganha bem, mas quem cuida é o marido. E aí, quando se vê, você tem um monte de perrengue para resolver, porque o marido fez merda, e ela não sabe o que fazer, a situação que já tá difícil porque teve a perda, fica 1000 vezes pior, né? É muito bom você ter tocado nesse assunto. Essa semana eu estava até conversando com uma mentorada minha. Ela tem se queixado muito, né, de que o namorado, né, eles foram morar juntos há pouco tempo, né, não oficializaram, né, a relação, não tem ainda registrado união estável nem casamento, mas ela se queixou muito que ele tem feito dívidas, assim, tipo, tem feito financiamento, assim, fez financiamento de carro, fez algumas dívidas no nome dele, mas ela, como esse ano ela, né, me procurou até para começar a investir, enfim, melhorar a relação dela com o dinheiro. E aí ela começou a abrir os olhos para isso, ela até, né, começou a se queixar comigo, que estava até com receio, assim, ele estava fazendo isso, mas por ela morar com ele, ela já começou a ficar com o alerta ligado, e ao mesmo tempo, algo que eu fui até conversando com ela sobre isso, que eu falo até da analogia, que o pessoal usa muito, que é a analogia da máscara de oxigênio no avião, né? Que primeiro, nas finanças, isso é muito importante também, essa analogia de você colocar a máscara primeiro em você, para depois colocar em outra pessoa. Eu sei que incomoda, eu já tive na minha família essa questão de que, tipo, ainda mais eu que trabalho diretamente com finanças, você vê ali alguém próximo da sua família com uma situação financeira complicada, você quer ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada, é complicado. Então, assim, primeiro ponto que eu queria deixar para as mulheres, principalmente as que moram junto, estão casadas, coloque a máscara primeiro em você. Se seu marido tá apostando dinheiro aí nessas bets da vida e você não gosta disso, faz a sua parte. Faz a sua parte, tá torrando o dinheiro dele, deixa ele torrar, mas faz a sua parte, forma a sua reserva de emergência, começa a investir, porque se vocês, né, começar a relação se desgastar e precisar de se divorciar, você está tranquila e resguardada financeiramente. E aí um segundo ponto, que aí entra tanto a questão do divórcio e da morte, e que muitas mulheres também não sabem disso e acabam sabendo só quando a situação acontece,
né? Porque é chato, né? Ninguém quer pensar que um dia vai se divorciar ou que o marido vai morrer antes de mim, né? Eu sei, é Sim. chato. É chato essa situação. Ninguém quer pensar no ruim, né? A gente quer ser otimista e tudo bem. Mas a gente tem que ser otimista, realista ao mesmo tempo. E aí o segundo ponto que eu queria falar sobre isso é regime de bens, né? Pesquisem e conversem com seu parceiro sobre isso, se tiver abertura, se não tiver, já é um ponto de atenção, né? E o que significa, né, basicamente, o regime de bens? Quando você faz tanto união estável quanto o casamento no civil, ele automaticamente, se você não escolher o regime de bens ali na hora do registro no cartório, você automaticamente, né, vocês vão se enquadrar no que a gente fala que é a comunhão parcial de bens. O que significa isso? Basicamente, todos os bens que vocês adquirirem após a união, né, após o casamento, a união estável, vai ser dividido meio a meio entre vocês. Se vocês um dia se separarem, mas fui eu que comprei esse carro. Beleza, mas se você comprou esse carro depois do casamento e vocês se divorciarem, vai ser 50% do valor desse carro para cada um. Então, tipo, tranquilo, é justo, né? A gente foi morar junto, tem que dividir as finanças, né? Sim, por um lado, é super justo a comunhão parcial. O problema que ninguém vê, né, no caso de um divórcio, um dos parceiros, digamos assim, contraiu uma dívida depois do casamento, se for comunhão parcial, ou se for comunhão total, até antes de casar, e às vezes antes de vocês começarem a namorar, às vezes a pessoa tem uma dívida ali, aí divorciou, aí o banco, a financeira, construtora, sei lá quem ele tiver, o parceiro tiver devendo, na hora que vocês divorciarem, eles vão divorciar, não, às vezes mesmo casada, pode acontecer de bloquearem a sua conta Seus bancária, bens, bloquear os seus bens. E a dívida não foi você que fez, foi o seu parceiro. Então, esse regime de bens tem que ter muito cuidado com isso. Um exemplo super conhecido que teve aí há poucos meses atrás foi da Alexa e do MC Guimê, né, que são os cantores. Eles iam se divorciar, parece, acho que já voltaram depois daquela questão que teve no Big Brother. Eles iam se divorciar, o Guimê, ele foi financiar a casa que eles moraram mais ou menos uns 6 anos, a penúltima casa que eles estavam morando, desde que eles casaram, se eu não me engano. O Guimê, ele assinou esse contrato e fez esse financiamento dessa casa alguns meses antes deles se casarem oficialmente, né, no civil. Porém, eles fizeram, não me lembro se foi comunhão total, assim, eu sei que não foi separação total, o regime de bens lá que eles escolheram, e aí ele começou a pagar o financiamento, parou, e aí o proprietário, né, do imóvel foi na justiça para receber esses valores que estavam atrasados e pediu para eles serem, como é que fala? Não é expulso, tem um termo, despejado, né, da casa, enfim. Deu a maior confusão aí na justiça e foi muito falado na mídia também no início desse ano. E aí, acho que enquanto ele estava no Big Brother, se eu não me engano, fizeram bloqueios na conta corrente da Alexa, sendo que o contrato estava somente no nome do Guimê. Mas, como eles casaram, né, com comunhão de bens, respingou nela a dívida. Então, por isso que fica esse alerta também para as mulheres. Eu sei que é um assunto muito delicado de falar, né? Ninguém quer falar sobre isso, mas mas precisa. precisa e fica esse alerta, porque principalmente quando for divorciar, às vezes é uma dívida que o seu parceiro escondeu de você e que você não tinha nada a ver com isso, pode né, pode te impactar.
né? Sim. E acho que tem dois pontos de atenção, assim, que eu sempre falo. Falei, gente, contas bancárias separadas. Sim. Porque quem escuta Picolé de Limão, não inviabilize, né, o podcast, sabe as merdas que dá quando você tem uma conta bancária conjunta. Às vezes, mesmo que seja uma conta bancária assim, só para as despesas, a mulher vai ver o cara zerou a conta para, enfim, comprar um carro, para quitar as dívidas. E muita atenção quando ele for comprar um bem, principalmente um carro, ou se vocês vão comprar um apartamento e ele quer deixar esse patrimônio no nome da mãe, em nome do irmão. Porque se for separar, porque se ele morrer, não estava no nome dele, você perde o direito, né? E, enfim. Ah, é chato conversar? É chato, só que a gente sabe que, gente, pelo amor de Deus, dinheiro na vida da mulher está relacionado à liberdade, autonomia e possibilidade de escolha. Mais Sim. chato do que conversar a respeito disso é você se ferrar depois por causa, né, de alguma besteira que o cara fez, seja por má intenção ou não. E aí a gente sabe, né, pegando um pouquinho esse gancho do quanto de quantas mulheres se mantêm numa relação que às vezes elas estão infelizes ou numa relação extremamente abusiva, porque elas perderam totalmente essa autonomia financeira, né? Elas têm essa dependência financeira, às vezes elas estão em questão até de violência patrimonial, que é quando o homem controla todas as finanças, todos os bens, às vezes não permite acesso às contas bancárias, proíbe às vezes até dela ter um emprego, então acaba se mantendo numa relação por conta disso. Sim, e Exatamente. uma coisa importante aqui que me deu atenção é que a gente falou várias vezes, ah, é chato, é chato. É justamente isso, por isso que a gente está conversando sobre dinheiro aqui hoje. Sim, Para que deixe de ser chato falar sobre essas coisas. Bem que a gente não está falando diretamente sobre divórcio, né? A gente está falando sobre dinheiro, mas assim, tudo impacta, né? Então a gente precisa deixar de falar sobre dinheiro e deixar de achar que é chato. Ai, é um assunto que não pode ser falado. Fale. Porque se você não consegue falar com seu parceiro sobre dinheiro, cara, você vai falar com quem? Né? E aí tá alguma coisa exato. errada, que nem a Ká falou. Você não consegue falar, atenção, que alguma coisa está errada. Então, como é importante Sim. a gente falar sobre isso, né? Tanto que no meu livro eu estruturei ele de uma forma totalmente diferente do que se vê na maioria dos livros de finanças pessoais, né? Eu criei um enredo, uma história, né, com personagens que são amigas, e aí são as amigas que começam a Legal. conversar sobre dinheiro entre elas, né? Porque muitas das vezes existe isso, inclusive uma das personagens do meu livro tem isso, que ela precisa falar sobre dinheiro com o marido, mas ela tem vergonha, ela tem medo, né? Então ela procura as amigas para ganhar essa coragem, essa confiança de começar a falar sobre isso com o marido, né? Então, se está com essa dificuldade de falar sobre isso com o marido ou com o namorado, sim, é um ponto de atenção, porque ainda mais, né, que a segunda maior causa de divórcios é por causa de problemas financeiros. É, mas se você não consegue falar com seu marido, começa falando com uma amiga, uma colega de trabalho, né? Eu sei que vai ter algumas que, inclusive, uma das personagens do meu livro tem isso, porque foi inspirada mesmo numa colega de trabalho, que quando eu ia conversar sobre investimentos, alguma coisa de finanças com colegas, às vezes até colegas homens, né? Normalmente os homens são mais abertos, né? Infelizmente ainda, os homens ainda são mais abertos para falar sobre dinheiro do que as mulheres. Pode ser Sim. uma opção também, se você não tem nenhuma amiga que dê essa abertura, pode ser um colega de trabalho homem, um início, né? E aí teve essa colega que quando eu não nem estava falando com ela, eu estava falando com um colega lá, mas a gente ficava sentado, né, um perto do outro no escritório, e ela já fazia, né, aquela cara feia, tipo, ai, que saco, vocês estão falando sobre dinheiro, né? E ela, quando
falava alguma coisa de dinheiro era para reclamar, que ela tinha feito uma dívida, um consórcio que ela fez que nunca era contemplada, ficou 3 anos pagando o consórcio, não era contemplada. Era só reclamação, era consignado que ela pegou para pagar não sei o que do marido, o outro consignado que ela pagou para fazer o silicone dela, não sei o que, era só reclamação. Aí, se a gente fosse falar do lado positivo, ela já, tipo, ela nem estava na conversa, mas ela já ficava incomodada. E aí eu fiz uma personagem, né, do meu livro que é inspirada nela, que realmente, quando uma amiga resolve puxar assunto com a outra sobre dinheiro, aqui tá com problemas e não gosta, quer desconversar, né? Então, fica até essa sugestão, se você quer começar a dar esse passo de conversar sobre dinheiro com alguém e não está conseguindo com seus pais ou com seu namorado, pode ser com um colega de trabalho que dê abertura, mesmo que seja homem, mas é um começo para você já ir, né, se acostumando. Acho que a gente está chegando para o fim desse episódio, né? Nosso objetivo hoje foi tentar incentivar mesmo, né, as ouvintes, mas mais mulheres, para mostrar que, tipo, gente, quebrem essas crenças, parem de achar que seus parceiros, seus irmãos, seus pais vão lidar melhor com as suas finanças, pelo amor de Deus, falem sobre dinheiro, que acho que depois que a gente quebra esse tabu e começa a perceber essas coisas, gente, é muito gostoso falar sobre dinheiro. É muito gostoso a gente assumir essa autonomia e perceber, falar, cara, eu tenho dinheiro para comprar o meu carro. E ele vai ser meu. Eu tenho dinheiro para comprar, para gastar em quantas brusinhas eu quiser sem ter culpa, sabe? Então, a gente convida você, ouvinte, a refletir sobre como você realmente se sente com relação a esse assunto, o que você pensa, como que seu corpo reage, né? E como a Carol falou, começar a dar esses passos, mesmo que pequenos, conversa com alguém que você sente que tem essa liberdade, conversa com uma amiga que, sabe, já está um pouquinho nesse patamar, conversa com a Carol, para quebrar essa crença negativa, né, que você tem sobre ganhar dinheiro, sobre organizar o seu dinheiro, sobre ter dinheiro e viver uma vida próspera, porque, ai, gente, falar sobre dinheiro é muito bom. É muito bom, né? E A gente fica horas para a aqui. gente finalizar, deixa indicação de livro, claro, o seu também, mas assim, de livro que as pessoas, né, podem começar a estudar sobre isso e fala também um pouco sobre o seu trabalho, quem quiser te achar, como que faz, enfim. Sim. Inclusive, se você não conseguir falar sobre dinheiro com ninguém, me segue lá, me manda uma mensagem, né, no direct do Instagram, a gente começa a conversar juntas, né? Tem várias outras mulheres que provavelmente já passaram pela mesma situação financeira que você, lá na comunidade do Carteira Azul. Então, me siga, né, no Instagram, @Carteira Azul, né, tudo junto. YouTube também você encontra lá, digitando youtube.com/Carteira Azul, ou na busca Carteira Azul você já encontra o meu canal, tem vários vídeos lá, tanto de planejamento, organização, investimentos. Eu também tenho o meu programa de podcast, que você também encontra aí em todas as plataformas de áudio, que é o Carteira Cash. Já tem mais de 20 episódios lá, principalmente com outras convidadas mulheres, né, para a gente falar de várias situações aí financeiras. E também tem o meu livro, que você pode encontrar aí na Amazon, tem na Amazon do mundo inteiro, né? E na Amazon do Brasil tem tanto o e-book, né, que você pode ler aí no Kindle, quanto a versão física. E aí a versão física da Amazon do Brasil sou eu mesma que envio para vocês, com dedicatória e marcador de páginas, tá? E o livro é também o meu livro eu escrevi justamente para ser aí uma porta de entrada para as mulheres que estão totalmente perdidas de como melhorar e ressignificar a relação delas com o dinheiro. Então tem, além desses personagens, das histórias, tem um pouquinho da parte técnica, mas que qualquer pessoa leiga consegue entender, né? Eu trouxe uma linguagem bem simples, e também no final de cada capítulo tem atividades para você ir aí começando a perceber o que você precisa ajustar aí na sua vida financeira. Muito bom. Maravilha. Obrigada, Ká. Obrigada mesmo pela sua participação.
Obrigada para quem está ouvindo até aqui. Não esqueçam de seguir nosso canal, sigam o canal da Cá também. E vamos juntas e vamos falar sobre dinheiro. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Eu que Um agradeço. beijo e Beijo. até semana que vem. Até!